Sextou, Tagarelovers! Chegamos para mais uma sexta-feira com você. Segundo episódio, amor, dessa terceira temporada. Episódio inédito e com uma convidada especialíssima. Especialíssima. Será que ela vai hablar demais Eu hoje? acho que vai. Eu espero que ela tagarele bastante. Será? Ela Porque tem muitos bastidores para contar? Quentinhos, direto do fogo do feno. Muitas fofoquinhas. Eu acho. Direto de Itapecerica. Para o nosso Tagarelando, Vivi Fernandes. Oi! Bem-vinda! Obrigada, que honra! Tô prontíssima pra tagarelar. Tagarelar? Eu adoro. Vai hablar tudo. Pra hablar tudo. Você tá no podcast certo, então. Tagarelando. Tá certo, exatamente. Vai ser um papo incrível com você, viu, Vivi? A gente agradece a sua participação. A gente só tem uns recadinhos do coração pra dar antes, né, amor? Exatamente. Se você tá chegando agora, caiu aqui de balão, a gente pede pra você se inscrever, ativar as notificações, o sininho e também dar aquele joinha pro YouTube entregar mais o nosso conteúdo. Já vai curtindo muito esse episódio, já vai mandando demais. A Vivi Fernandes merece esse engajamento. Então vamos lá, curtindo muito, comentando. Se você não é inscrito, como a Paloma disse, se inscreva. Agora você que é nosso Tagarelover cativo, tá com a gente aqui, né, amor? Toda sexta-feira. Obrigado pelo carinho. Aproveita e vai lá nas redes sociais. Onde é que nós estamos? @podtagarelando. Estamos no Instagram, TikTok e no Kawaii. Exatamente. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Pra você ir curtindo a gente enquanto tá treinando, enquanto tá no trânsito, tá indo pro trabalho, pra faculdade, pra escola, tá em casa, enfim. Ouça muito o Tagarelando também. Exatamente. Estamos em todas as plataformas de áudio. Outra coisa que é importante você saber é que o Tagarelando é uma produção da Visionário Design. A Visionário Design, que é uma produtora de conteúdo audiovisual que fica aqui na zona norte da cidade de São Paulo, região do Tucuruvi, Barro Branco. Aqui você tem toda a estrutura montada, organizada para o seu podcast, para o seu curso, não é, amor? De repente você quer fazer um curso, gravar aqui, você grava. Aula, dá tudo. Você quer, de repente, bombar, impulsionar aí as tuas redes sociais criando Reels? Aqui o Rudy Rafael faz, são mais de 10 anos de experiência em produtora e em televisão e conteúdo externo também, né? Eu quero as câmeras da Visionário aqui no meu evento. Também vamos. Também vamos, fazemos também. Então, você já entra em contato com o Rudy Rafael, diz que viu aqui no Tagarelando, vem tomar um café comigo, com a Paloma e com o Rudy aqui na Visionário Design, que a gente confia e indica. Exatamente. Você gostou dessa minha camiseta hoje? Gostei. Camiseta nova, você viu? É. Recebidos da Canaã. Já tá vindo sozinha já. Eu pro só podcast. uso Canaã. Eu quero falar com você, meu irmão, meu amigo, meu parceiro, você que tá aí do outro lado, você que curte uma moda clássica, você que gosta de andar no estilo, quer uma camiseta básica para ir trabalhar, para ir pro rolê, para fazer o que você quiser. Eu indico Canaã, só uso Canaã agora. E eu, se fosse você, conheci o trabalho também dos meninos, do Ítalo e do Gabriel, dois empreendedores de primeira que estão fazendo sucesso com peças incríveis da Canaã, sempre lançando coleções novas. Eu tenho certeza de que você vai adorar. É isso. E eu já cobrei a moda feminina, viu? A moda Só pra feminina deixar tá claro. vindo aí, viu? Ela já cobrou. Obrigada. Todo episódio agora ela vai falar. É. É Lógico. questão de honra agora, em público. Lógico, já intimei. Então bora tagarelar? Bora Que tem- tagarelar? Vamos lá então. Tem muito Vamos papo. lá. A nossa convidada de hoje, ela é modelo, é atriz, ela fez pegadinha, ela ficou famosa em todo o Brasil, ela casou recentemente e logo depois que casou foi pra fazenda. Tá vendo? Vivi Fernandes, como é que Oi. ficou o maridão nessa história? Oi, amor, lua de mel, eu sozinha na fazenda. Pior que Tá ele mexerica. sofreu, ó. Eu fiquei noiva, fui pra Grande Conquista. É. Casei, entrei na fazenda. Ele gosta disso também. Ele gosta de viver com essa Tem que intensidade. gostar, né? Tem que gostar. Ele é o maior incentivador, assim, que da minha bacana. trajetória, da minha vida, da minha história. Ele sabia que era um sonho grande participar da fazenda. Então, quando eu recebi o convite, falei com ele me jogou pro alto, ficou feliz. Você tem que ir, você merece. Então, assim, eu fui tranquila, né, em relação a isso, assim, que eu sabia que estava tudo cuidado em casa. Foi, inclusive, palavras dele. Vá, se joga, viva esse seu sonho, né? Que tá tudo certinho aqui em casa, eu tô cuidando de tudo. Mas ele não é do ramo. Ele é Televisivo, influencer, ele ele é influenciador. influencer, ele é empresário automotivo, também tem seus milhares de seguidores e ele tem uma empresa de vistoria veicular.
Então, Então pra ele gosta Então foi de dessa boa. coisa toda, sim. Caramba, eles acabaram de casar. Fazia quanto tempo que vocês tinham casado quando você foi pra fazenda? Quando você entrou ali Eu casei dia 7 de setembro e fui pro pré-confinamento dia 13 de setembro. Nossa, uma semana. Uma semana, é. Aí a gente viveu a nossa lua de mel do jeito que dava, porque em meio aos preparativos do casamento, eu estava resolvendo a burocracia para entrar no reality, né? Que são os exames, tem uma série de documentos que você precisa apresentar. Então, imagina a loucura que ficou a minha cabeça. Mas eu gosto de vida assim, eu não gosto de rotina, não gosto de nada parado, então... Deu dor de cabeça, deu dor de barriga, mas eu fui. Resolvi tudo. E ele ali do lado, incentivando sempre. Mas dessa vez eu tenho que confessar que foi sofrido para ele. Ele não sofreu tanto quanto como na grande conquista. Ele sofreu, mas nem tanto. Mas na fazenda ele sofreu muito. Tanto que quando eu saí, era um misto de alívio, que eu saí na cabecinha dele, né? E ao mesmo tempo ele queria que eu ficasse, mas ele sofreu demais dessa vez. Por quê? Eu acho que ele viu o quanto é mais intenso a fazenda, o quanto eu queria muito. Inclusive, eu fui para o Paiol primeiro. E eu tinha que passar... Eu entrei pela roça, né? E ele viu, quem acompanhou, viu o meu grito de delícia, que bom. Eu entrei pelo voto popular. Eu falo que eu costumo dizer que eu entrei pela porta da frente. Então, aquele grito que eu dou quando a Adriane cita o meu nome e eu fui a última a ser chamada, é um grito de delícia, que bom. De um sonho de 16 anos, né, esperando. Mas ali é uma energia muito densa mesmo. Você tem todas as suas coisas incríveis, são os animais, as dinâmicas, mas é mais denso, assim, é mais intenso. Então, quem me conhece, aquele famoso quem me conhece sabe, via no meu semblante, sabe, assim, aquela coisa da tensão e das dificuldades ali em lidar com aquelas coisas todas, as pautas, as brigas, as tretas, enfim. Então, ele ficou mais preocupado. Porque quando eu fui embora, quando eu me despedi dele, né, ele falou, volte só em dezembro, hein? Eu, tá bom, pode deixar comigo. Que depender de mim, né, eu volto só em dezembro. E vocês estavam juntos Mas há não quanto dependeu, tempo? né? Quando Só de mim. Quando vocês casaram, vocês estavam juntos há quanto tempo? Nós estamos juntos, aí que tá, é a parte mais assustadora para alguns, mas como somos dois intensos, vivemos a vida com muita urgência, né? Estamos juntos dia 10 de setembro, nós fizemos 6 meses. De Caramba! namoro, noivado e casamento. A gente não é muito de esperar as coisas, não. A gente vai vivendo e tá sendo super incrível. Isso depois contra mim nessa mesa. Não, porque toda vez que ele vem aqui, aí surge a pauta casamento que ele acha que eu que cobro... Que combina. Que combino com os convidados, te pago pra eles falarem. E aí, quando a pessoa fala assim, eu casei depois de 10 anos. Ele, ixi, tem tempo ainda. Aí agora, você falando 6 meses... 6 vezes eu que me lasco. Amiga, olha, eu Eu vou não entrar aguentaria. debaixo dessa mesa aqui. Vou te falar, eu já cheguei pra ele e falei, olha, eu não aguento essa coisa de namoro há 2 anos, tem essas coisas muito pra frente. Ainda mais eu conheci Você é ele com intensa em tudo, 46. né? Sou intensa em tudo. Tem 46 anos, quando a gente se conheceu, né? E eu falei, olha, eu não aguento essa coisa de... Sem estar colocando a faca no pescoço dele, mas eu Mais comentando pondo. mesmo. Sem Só colocar pontinha, mais ponto, só assim. pontinha, Passou assim. só a pontinha. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu também não gosto muito de esperar. Ele falou pra mim, eu vou vivendo conforme... Se você disser assim, a gente vai indo. E foi isso. Eu fui pedida a gente se conheceu no carnaval, eu fui pedida em namoro no desfile das campeãs. Depois nós viajamos, fui pedida em casamento. Eu fui falando sim, falei, é isso, gente. Vai levando. Vou levando isso. mesmo, na intensidade, nessa urgência mesmo. A gente leva esse lema mesmo de urgência de vida e para tudo, tanto na vida pessoal e na profissional. E ele encara essas coisas todas assim, com gosto, sabe? Ele não acha ruim. A vida você dele também é dinâmica. Você pretende ter filho ainda? A gente. Já foi um sonho meu ser mãe. Há anos atrás mesmo, assim, eu queria muito. Depois a coisa foi mudando, assim, as prioridades, os planejamentos de vida. Hoje a gente tem um planejamento, eu e Marcelo, de viajar, de conhecer lugares novos. Então, acho que agora não cabe um filho, né? Mas, se vier... Será Também vai ser muito bem-vindo. Você Então, vê- por enquanto, são filhos pets. Você veio de outros casamentos. Ele também teve essa experiência? Eu tive um relacionamento que a gente fez uma comemoração, assim, né? Mas casamento é a primeira vez, que eu caso na igreja, no Primeira civil, vez. né? Tudo nos conformes. Para ele também. É. E foi muito emocionante, porque eu já não esperava
me casar na igreja, né? Juntar os trapinhos, a gente sempre é mais fácil É. ali. Mas e hoje é casamento também, né? Só que, sim. só que em torno do casamento tem toda aquela concepção do vestido, pra noiva, principalmente, aquela coisa toda, né? Eu não pensava mais nisso. E quando ele me trouxe esse sonho e eu vi que ele estava vivo. Só precisava de uma pessoa para Tava puxar. adormecidinho. Exato, Tava exatamente. E foi gostoso, assim, viver isso, assim, sabe? Experimentar o vestido de noiva, ter os padrinhos, né? Falar pra família. A família ficou desacreditada. Falou, gente, você conhece... Quando eu falei pra minha família nem mora aqui. Meu pai falou assim, ué, mas você tava namorando? Pra começar, né? Você tava namorando? Sabendo que você tava namorando, você vai casar. Meu pai conheceu no dia, né? No casamento. casamento. Meu pai conheceu no dia do casamento. Pô, já conheceu o marido, não conheceu nem o namorado nem o noivo. Já conheceu o Que marido. hora que eles são? Eles são de Minas. Ah, E ele conheceu só a minha mãe no Dia das Mães, né? E aí meu pai não estava presente. Então conheceu meu pai e minha irmã no dia do casamento. Eu já conheci a família... antes do pedido de namoro, teve um aniversário, eu fui e ele já me apresentou. a e família tal, mas dele é daqui. é toda de São Paulo. Entendi. Aí ficou também todo mundo, né? Meu Deus, vocês são loucos, não precisa casar, o que é isso? Mas a gente estávamos muito felizes, né? Fazendo esses preparativos, é muito gostoso mesmo, assim. Cada momento eu fiz questão de mostrar para todo mundo nas redes sociais, casamento no civil, casamento mesmo, foi lindo, uma capela muito incrível. Inclusive, essa capela é uma capela que fica em Riviera, é litoral de São Paulo. E no final do ano eu estava com os meus pais, porque eu morava na praia. E aí eu falei assim, mãe, deixa eu te mostrar uma capela muito bonita que tem aqui em Riviera. Aí minha mãe, tá, vamos lá. Aí eu falei assim, ó, vou casar aqui um dia. Aí ela falou, mas precisa ter um namorado antes, né? Isso foi em janeiro, né? Em março, eu encontrei meu príncipe encantado. Olha só. Então, vivi o conto de É a fadas. lei da atração. É a lei da Você atração. Você fala, você É. recebe, né? Você É recebe. isso mesmo, assim, eu tenho Por vivido, isso que a gente tem inclusive, que falar coisas boas, né? isso é muito importante, assim, vocês tocarem nesse assunto, porque é o que eu tenho vivido, de verdade. Esse ano de 2024, eu tô tendo colheitas de coisas que eu falei. E quando eu tinha, por volta de 18 anos, eu tinha uma agenda e eu escrevia as coisas que eu queria, tipo o livro Segredo, sem ter lido o Segredo, sem alguém ter me explicado que isso realmente existe. E eu tenho essa agenda, na verdade. Assim, até hoje eu vejo lá as coisas que eu queria realizar e fui ticando. E ano passado eu fiquei profetizando mesmo, assim, coisas na minha vida e aconteceram essas coisas. Todas, assim. Tem acontecido só milagres e sonhos, assim, que eu sonhava e tô realizando esse ano. É muito legal. Pô, então seu balanço de 2024 vai ser positivaço. O meu balanço de 2024 é super positivo, porque geralmente minha vida estava assim, ou eu estava muito legal em profissionalmente, mas a vida amorosa, pessoal, em falta. Sempre com um pesar em alguma coisa ruim, faltando, assim. Dessa vez, as coisas estão andando mesmo juntas e eu acho isso muito legal. Tá muito redondo, assim. Então, tô vivendo uma magia, assim, muito importante, assim, na minha vida, na minha história. É um ano de 2024, assim, tá super marcado, assim. Tem que tatuar, inclusive. Por que você tatuou, inclusive, Tatuei. da fazenda, não tatuou? Isso Tatuou? aqui, ó. A minha passagem, fui ticando, ó. Paiol, Baia, Sede, Roça, a Fazenda 16. A gente, Eu fiz Olha questão de só. tatuar, porque a gente percebe que é uma coisa momento significativa pra ti. muito. As pessoas não fazem ideia do quanto eu queria participar. Profissionalmente e mais do que o valor de 2 milhões, e claro, não vou ser hipócrita, quem é que não quer ganhar esse prêmio milionário? Mas é uma realização pessoal muito importante na minha vida. Muito mesmo. Eu sabia que seria um divisor de águas, de verdade. Eu saí outra pessoa, apesar de breve o meu momento ali, mas eu saí com grandes lições ali de dentro, sabe assim? E dessa coisa de prosperar, de profetizar, de querer muito um sonho, que uma hora ele acontece. Né? E você tem que estar preparado ali para esse momento. Então, foi muito gostoso. Mesmo que breve, não queria estar aqui, apesar de vai ser uma honra estar aqui falando com vocês. Eu queria sair Tá em só dezembro. Só em dezembro vir aqui. Exato. Mas fazer o quê, né? Então, eu ia até te perguntar isso, que quem caiu, assim, de paraquedas aqui, a Vivi foi a primeira eliminada dessa edição da Fazenda. Valeu a pena, mesmo estando só uma semana e alguns dias, né, que você veio pro Paiol, ou assim, se era pra ficar só como a primeira eliminada, era melhor não ter ido? Ah, não, eu não penso assim.
Eu penso com... porque eu recebi muitos, lógico. Você sai, você recebe... Cara, é muito hater. Meu Deus do céu. Eu sabia que receberia, mas é muito. São muitos. É muito. E sempre com aquela coisa do julgamento, do anular o meu sonho, né? Aí eu sempre costumo de dar um exemplo bem importante. É a mesma coisa que você ir pra Disney, aí você não encontrou com o Pateta e não deu um beijinho na ponta do nariz do Pateta e não fotografou isso. Você deixou de ir na Disney? Não. Não. Você foi pra Disney. Eu fui pra Fazenda, eu fixei lá. Eu fiz história. Mas eu não sabia que ia fazer história sendo a primeira eliminada. Né? É lógico que eu queria ficar. Eu caí numa roça errada, eu subi e não tinha tantas afinidades, por isso que eu realmente restei lá naquele Resta 1. Caí num jogo ruim, porque a Flora, ela, ao invés de me salvar, ela salvou uma pessoa de um outro grupo. Então, Que era a Nessa, né? Isso. Então, saiu da coerência do jogo. Fui parar na roça com os 2 cabeças dos maiores grupos. Não tinha realmente... Eu falo o seguinte, qualquer outro peão tivesse ido nessa roça, teria saído. Foi horrível, mas se desenhou dessa forma, essa minha participação. Mas quando você caiu nessa roça, você já... Ali dentro, era possível prever que talvez você fosse eliminada? Eu já sabia, eu senti. Você Existe sentiu? Tem um vídeo meu de despedida, que eu tenho isso, assim, muito forte na minha vida, de intuição. Quando eu vi, eu falei, não vou nem procurar fazer nada. Porque todo mundo falou assim, você tinha 2 dias para causar qualquer coisa. Mas eu ia não sou ficar assim, forçado, sabe? é. Qualquer coisa que eu pudesse causar, ela causaria até talvez uma expulsão, um cancelamento. E não é o que eu queria, né? Então eu desço, visito os bichos, dá pra ver esse vídeo, assim, meu semblante de despedida. Eu sabia que eu sairia. Você acha que se a Flor não tivesse ganhado a prova do fazendeiro e você ganhasse, por exemplo, fosse ela, o Sasha e o Zé Love, ela sairia? Eu acho que sim, por conta da briga dela. Aquela briga daquele dia que ela pontuou, ela gabaritou tudo que não podia ser falado dentro da Fazenda, né? Ela só não falou de política. Todos os outros assuntos são pautas muito importantes, pautas que não podem ser comentadas, inclusive, lá dentro, por uma questão contratual. E são pautas muito importantes aqui fora, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a sua vida dentro de um reality é a sua extensão aqui fora. De como você pensa, de como você age. Você não consegue mascarar isso por muito tempo, né? Por isso que é uma escolha muito importante quando você resolve dar sim para participar de um reality, né? A gente tem inúmeros exemplos aí de pessoas que não conseguiram se reerguer, né? Que tinham suas profissões aqui, eram bem estabelecidos, mas o reality te colocou numa situação ali, numa sinuca, né, de bico, assim, difícil. Então, você tem que tomar muito cuidado, ser muito sábio nas palavras, né? E dessas pautas de preconceito, racismo, intolerância religiosa. Isso é muito perigoso. Por isso que se instalou um caos nesse dia. Foi tão pesado, gente, essa briga e essas pautas nessa noite, naquela noite. No dia seguinte, estava todo mundo assim, sem energia. De tão intenso e pesado que foi. Só contextualiza pra gente, mais ou menos, porque também, além de quem assiste, vê a versão editada, quem não tem o Play Plus e não assiste 24 horas, e às Sim. vezes a pessoa que tá assistindo esse episódio também não sabe. O que Sim. aconteceu ali com a Flor, que ela teve falas racistas e gordofóbicas? Explica pra gente o que foi. Começou com a volta da prova. Fizemos uma prova e aí ela estava no grupo da Flora, né? Sim. Uma das pessoas. E a gente tinha que ficar um ligado no outro, amarrado mesmo a perna e ir puxando. É uma prova realmente em grupo e um dependia do outro, assim, de verdade. Prova difícil, inclusive, sabe? E ela teve uma dificuldade com a Flora. Quando ela fez algum comentário lá embaixo, onde nós fazemos as provas, e a Flora subiu dizendo que tinha sofrido gordofobia com as palavras da Flor. E quem somos nós, né? Ficar julgando o que a Flora sentiu. Ah, você não sentiu isso. A Flor não quis dizer. Dela. Né? É difícil. Só que daquilo ali partiu para as dores da Sueli em relação à Flor, de algumas falas. Aí a Raquel, aí o Zac. E a coisa tomou uma proporção gigantesca. Como as pessoas sabiam que eu tinha um contato com a Flor aqui fora, nós não éramos amigas, não tínhamos contato, telefone, sabe, o WhatsApp uma da outra.
mas trabalhávamos no trabalham no SBT, SBT. né? Então a gente nunca tive problema com ela, de verdade. Então o que as pessoas viraram? Já que você é amiga dela, você tem que controlar ela. Controla ela, dá o exemplo do que ela tá fazendo, da Como se falas. fosse babá, né? É isso, gente, isso é muito chato. E ela tava as falas difíceis ela não estava entendendo, são falas preconceituosas daquele contexto estrutural, que ela estava repetindo, e ela não parava. Na verdade, esse dia, ela não estava se escutando, nem escutando ninguém. Para ela parar, você tinha que fazer isso aqui. Ela tem uma dificuldade muito Dá pra grande de perceber. ouvir. Até vi um vídeo que você estava tentando falar com ela e você falava, E ela ela te falando, interrompia, falando, ela falava falando, por e- cima. Eu desisti, porque ali eu vi que não tinha Que isso, jeito. você é amiga, mas assim, você não é a pessoa. Não. Você não tem como pegar Não e tem dar um como. tapa na cara dela e falar, acorda. Tipo, Isso. Pra eu fazer ela calar aquele dia, só se eu pegasse ela a e mão fizesse dela- assim. A mão e pôr na É boca. isso, eu seria expulsa. Seria expulsa. E aí, qual foi a gravidade disso tudo? É que nesse calor da emoção, eu sei que nem tudo foi passado, porque realmente chegou um momento que foi tão ruim que nós fomos chamados a atenção. Parem imediatamente. Foi nesse sentido, tá? Para vocês terem a noção que foi muito ruim. E foi feio o que aconteceu ali naquela noite. Eu lembro da Suelen virando para mim e falou assim: e você que é amiga dela, você é racista igual. Isso aí, gente, é muito grave. Né? Porque dependendo da edição, do que aconteceu, você sai com linchamento público, gente. É racismo, é muito crime. grave, é crime. Ali eu fiquei muito assustada. Foi o momento que aí elas foram pro quarto, a Flor foi pro sofá, e aí eu fui conversar com a Flor. Mas ela só dizia assim, eu fui errada quando eu falei do pai da Flora. Ainda teve isso, né? Que ela meio que zombou da situação do pai da Flora e tudo. Chamou ele de coitado porque ele tá acamado, né? Isso. O Arlindo Cruz tá encontrando-se numa situação, né, delicada de saúde. E aquilo ali derrubou a Flora mais do que qualquer outro fala preconceituosa. Ali derrubou ela. Mas sim num nível que a gente pensou até que ela fosse pedir pra ir embora. Porque ela ficou muito mal. Isso você mexer com os seus familiares, né? É um setor que você não quer que ninguém toque. E você sabe que quem está do lado de fora está sofrendo demais. E a Flor só tocava nesse assunto. Só vou pedir desculpa em relação a isso, o resto eu não vou pedir desculpa. E eu preferi E aí foi esse momento que eu preferi me afastar. Né? Porque todo mundo, você comprou uma briga. Não é comprar briga. Eu tenho os meus princípios e critérios, né? Eu estudei, eu pesquisei, né? É uma vida aqui fora e onde eu acho muito errado algumas pautas. Eu sou totalmente contra, Vivi, cara, palavras de preconceito e racismo. Isso é grave demais. E essas pautas, elas surgem ali aleatoriamente no calor do momento? Você sente que tem pessoas que fazem questão de colocá-las? E aí, Olha, por que eu faço essa pergunta? Porque quer militar. Isso, porque assim, eu não estou dizendo que as pautas não são importantes, elas são, mas é o que você disse, no lugar certo, talvez aqui fora. É que eu tenho a sensação de que às vezes usam essa militância para lacrar. Aí a lacração é foda. Você tem toda a razão. Existem coisas ali que você não fala, nem falou e levanta-se uma pauta, né? Por exemplo, se eu fosse uma pessoa crica, chata, mimizenta e quisesse lacrar, eu tinha a faca e o queijo na mão. Apesar de não ter escutado isso, eu só fiquei sabendo dessa pauta depois, quando eu saí, quando eu vi as pessoas falando mal da minha pessoa. Mas quando elas entram no etarismo, então me chamaram na festa, elas todas sentadas, todo mundo sentado, só eu e a Flor dançando. Lá as velhas dançando, a festa é para as velhas. Já pensou se eu escuto? Eu tinha a faca e o queijo na mão. É uma coisa que eu não me importo, tá? Não é uma coisa que eu tenho coisa muito pior de você ser chamado, afrontado, do que lance de idade. Eu tô nem aí para o pessoal falando isso. Mas se eu quisesse lacrar, tivesse escutado, é uma lacração perfeita, né? Tanto que depois isso virou um motivo de uma lacração. Eu senti isso, sim. A todo momento, uma pauta, você tá... Porque assim, essas mesmas pessoas que falaram isso de mim, da Flor, elas não aceitaram quando quando a Flor falou da Suelen, do pai da Flora, na questão da gordofobia com a Flora. Então, assim, há uma coisa seletiva, e eu acho isso uma hipocrisia que me dá nojo, de verdade. E vendo aqui fora agora como telespectadora, é irritante, né? Porque eu acho que quando a pessoa ela é
ela tem seus princípios, critérios bem formados dentro da sua cabeça, tudo tá errado. Não é errado só para mim, bom, não me chame disso, mas eu posso te chamar daquilo. Então tá acontecendo isso assim lá e é feio demais. Que ninguém briga com pautas sobre jogo. É sempre do que você pode estar gritando comigo, você é machista. Então você está brigando comigo, você está brigando comigo só porque eu sou preta. É o tempo inteiro isso, gente. É feio, tá ruim. Tá saindo da pauta do jogo. É claro que ninguém está fazendo afrontas para você levantar algumas bandeiras de forma séria. Você vê que quando teve esses momentos de preconceito e de racismo, isso está gravado, isso realmente mostrou, tanto no ao vivo quanto no Play Plus. A produção colocou um comunicado, né? E todos nós tivemos que ler ali. A Flor está sentada, inclusive, ela lê que eles não aceitariam, porque é crime, certas falas e condutas ali dentro, eles não aceitariam isso. Então, você vê que isso foi um momento sério. O restante que está acontecendo são essas coisas da lacração, que é chato. É o tempo inteiro levantando bandeira sem um fundamento só para lacrar. E eu acho que as pessoas se apoiam nisso. Porque, assim, se eu discutir com a Flora, eu tô sendo gordofóbica. Você não pode. Então, ela sempre vai ter razão? Ela sempre vai poder Isso. falar o que ela quer? E também não A pode- Suelen vai poder falar o que ela quer porque ela E é não negra? pode haver Isso. uma discussão entre um homem e uma mulher, não. então, porque o homem Exato. ele já vai levar Quem a já peste de machista sacou ali. isso e que eu torço muito por ele, porque eu conheci ele no Paiol, é o Albert. Né? Ele é uma parece boa pessoa. gente. Ele é um cara assim de um bom caráter, boa gente. É um jogador e ele já está notando isso. Que está acontecendo essas coisas e ele não vai aceitar, né? Porque realmente é muito feio os gritos que acontecem. E quer dizer, eu posso gritar, porque sabe que se a pessoa gritar, ela fala, ué, tá gritando comigo porque eu sou mais... Não pode gritar comigo porque eu sou mais velha. Isso, inclusive, aconteceu quando teve todo o problema polêmico ali com a Flor. Quando foram brigar com ela, falar para ela parar, se calar, mandaram calar a boca mesmo, porque não tinha mais como falar de forma educada com ela. Ela falou, vocês estão cometendo comigo o etarismo. Então, Só assim, porque é diz- difícil você discutir ali Cada com um as tem pessoas. sua defesa, seu escudo Sua ali. bandeira. Sim, é bem chato. E aí, quando eu saí, que eu vi isso muito claro, quando a gente está ali dentro, você vê, mas você não vê com tanta... Vocês veem o todo, né? E ali a gente vê por fragmentos, né? Eu estou discutindo na cozinha, daqui a pouco essa pessoa da cozinha, ela vai na piscina, ela fala outra coisa. A gente não tem essa visão do todo do jogo, né? Por isso a dificuldade, é difícil mesmo. Você acha que é possível confiar em alguém dentro desse jogo? Porque é o que você falou. Agora você tá conversando numa boa com tal pessoa, só que daqui a pouco ela tá ali do outro lado da casa, você não faz ideia do que ela tá falando. Enfim. E eu acho que você foi traída exatamente no Resta 1 nesse É sempre sentido. Tipo, pisando você em ovos, confiou né? neles. É sempre Sim. pisando em ovos ali, não é? É dificílimo. Você tem que ser mais ouvinte e ser muito político. Que foi o que eu fiz quando eu entrei. Porque eu entrei já com uma situação. Meu jogo treta seria do- só. Eu não consigo entrar em grupo. Eu sou anti-grupo. E eu vi que eu tinha razão, porque em um dos programas ao vivo, a Adriane Galisteu falou assim, vocês que inventaram essa situação de grupo. Não é uma um obrigação. campeão só. Exato. Você pode ter umas alianças, algumas pessoas que concordam com você de acordo com o É seu porque jogo, o povo mas fala assim, eu não é vou votar difícil. em fulano porque, eu tô no grupo mesmo que ele. Tipo, mas você pode votar. O jogo Fica é chato, individual, né? Porque uma hora você vai ter que votar. Por exemplo, eu queria votar em algumas pessoas no dia da formação da roça que eu fui, mas essas pessoas estavam imunizadas. Eu falei, gente, e agora? Vou votar em quem? Vai ficar muito feio eu, num programa ao vivo, falar, vou votar no Juninho, porque eu acho ele muito parado. Eu não vou rasgar meu voto para isso. Eu acho horrível. E a própria Adriane já tinha falado que isso é horrível, você falar que não tem afinidade. Tem É sim. o famoso deixa o sabonete na sede que ela fala. Exato, exatamente. Então, quando eu tinha uma relação boa com o Zé, ele nunca teve nenhuma briga, uma afronta em relação a mim, muito pelo contrário. Mas eu coloquei, eu citei o nome dele, coloquei, né? Quem você coloca na roça? Eu vou falar o Zé, nada contra. Até porque nós conversamos, mas eu me deparei com uma briga muito feia, ele com a Larissa. E eu vi, assim, a Larissa foi só falar com ele, baixo até. Ô Zé, para de ficar mandando as pessoas para aquele lugar, tenta... E ele se revoltou muito, e eu dei de cara com essa briga, e aí eu falei com ele, Zé, você vai infartar, cara. Dá uma segurada na onda, você tem uma esposa, você tem filho, você não... tem que se preocupar com isso, sim. E ele, não, beleza, me desculpa e tal, e ele ficou outra pessoa.
Ele não ficou. Você vê que ele não fica aos berros hoje. Mas eu achei o meu voto uma coisa sensata, coerente, pela uma situação que eu vi. Do que eu votar e rasgar Mas falaram voto, que né? você foi pelo efeito manada. Nem fui. É porque, como era, todo mundo estava indo. Se eu fosse pro outro lado, votar no Juninho ou qualquer outra pessoa ali que vive mais cansado, assim, no jogo, seria muita hipocrisia da minha parte, feio. Né? E eu nem ficava combinando voto com um grupo grande, nem com pequeno, muito pelo contrário. Eu lidava bem. Tanto é que tem muitas conversas deles falando, cuidado com ela, comigo, que ela transita em todos os lados, mas eu mais ouvia, concordava com algumas coisas de ambos os grupos. Acho, sim, que o Sacha é um grande líder. Não é o capitão igual o Zé fala, mas é um grande líder, sim. Ele não manipula, não vi ele manipulando coisas. Mas também eu acho inteligente quem consegue manipular. É jogo. Então, se você puder manipular, vai manipular. Eu acho os dois grandes rivais, sim, grandes cabeças. Tanto que eu vejo todo mundo sempre... Se um deles sair, gente, aquilo desanda num nível. Porque as pessoas... Tem muita gente ali que fica realmente debaixo do chapéu do fazendeiro, debaixo da aba mesmo do líder. Não consegue lidar com o jogo sozinho, sabe? Eu gosto muito do Alpert, do Sidney Sampaio também, eu achei ele muito bom jogador. Ele agora está mais pro grupo, né, do Zé, mas assim, é um cara firme nos seus posicionamentos. Se ele for contra alguma coisa do Zé Love, ele fala, ele contesta. E eu acho isso inteligente, sabe? Do que você ficar, sabe, muito amedrontado. Tem muita gente ali ainda que puxa o saco de uns por conta das bandeiras, por conta da movimentação que essa pessoa tem aqui fora. Né? A Raquel era uma que todo mundo puxava muito o saco dela. Por causa do irmão. Por conta do irmão, sabe? Era feio, assim, de feio. Entende? De você ver e falar, meu Deus do céu, como é que as pessoas fazem isso? Um dia lá no Paiol, quando vocês viram quem é que tava na sede... A Gisele se A jogou. Gisele Foi assustador. se jogar no chão. E eu gosto da Gisele, mas ali eu fiquei com uma vergonha alheia. Eu falei, Gente, não, eu também. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu fiquei assustada. Doutora Raquel, É. ela faltou rolar no chão. A gente ficou muito Aí o próprio assustada. Cauê falou, tipo, mano, que E aí, porra quando o é Cauê veio com aquela coisa também, a gente ficou assustado. Tanto é que mostra a cara da gente. Ontem eu assisti, inclusive, na Hora do Faro, e a Adriane, que estava substituindo ele ontem, eu fiquei assustada. Dá pra ver minha cara. Eu fiquei assim, ó. tá acontecendo? Eu fiquei chocada com aquilo ali dela. Ficou ruim mesmo, feio. ruim. E ela era uma das puxa-saco, assim, de feio, assim. O Cauê era um puxa-saco dela depois, puxa-saco da Flora. É um cara que, tipo, também ficava debaixo das pessoas que tem um reconhecimento aqui fora. E você vê que não tem nada a ver. Porque o Davi fez uma movimentação gigantesca para Larissa ficar. E não ficou. E não ficou. O que eu achei também um erro, tirarem ela. Porque, assim, entre ela, Juninho e Fernando, gente, o Juninho tinha que ter saído. Eu adoro o Juninho. Mas é um cara mais quietão. Eu acho que deu um sacode Mas nele eu agora, acho que ele deu um... Que ela também caiu naquele lance de roça errada por causa que o povo queria desestabilizar o Sacha. Então sim. tiraram ela pro Sacha ver que ele não era o O maioral. poderoso. Mas, em contrapartida, agora nessa última roça... É que no dia que a gente tá gravando, o último eliminado foi o Cauê. E o Sacha foi pra roça com 32 votos. Ali foi o maior erro que eles fizeram. Porque todo mundo que é perseguido ganha. Eles não entendem isso. Então, o Sacha foi com 32 votos e, Sim. todo mundo fica Sacha, porque principalmente porque compraram briga da Larissa e que não Sim. sabiam. Então, assim, ali eles se perderam nesse Sim. monte de votos Eles pro estão bem Sacha. confusos, né? E agora, eu acho que o Sacha ganhou a narrativa de tipo, pô, ele merece, tá sendo perseguido. E aí, o povo Eu cheguei a se lascou. comentar isso quando teve a questão toda com o Zé. Eu falei, gente, vocês estão transformando ele em campeão, já que É vocês isso. odeiam ele tanto. Todo mundo que é perseguido sai campeão. Mas a Gi, a doutora Gisele, né, a gente chamava ela de coach de reality. Ela sempre... Não, mas no outro reality que eu participei, não é assim. Nossa, é assim mesmo que Ela eu o falo. tempo inteiro. E você fica, Gisele. A gente levava até bronca. Parem de falar da emissora contrária. Pelo amor de Deus, é totalmente diferente. São outras regras, outra coisa. Outras regras, outros vivência. tempos, isso. Ela não entra ali, ela tá presa lá. Acho que foi em 2020 que ela fez o dela, não lembro Foi. direito, né? Ela tá presa ali. Foi o do Prior. Ela não sai
do BBB. Meu Deus do céu. Mas é engraçado que quem já fez outros realities assim, quem já participou do BBB, entra na Fazenda achando que conhece toda a estrutura, que conhece o jogo. A própria Larissa. Que A é o Larissa. que é líder, que é Sim. Qual que foi o erro? expert em reality. Qual foi o erro da Larissa? A Larissa no BBB, ela foi planta. Então agora ela queria aparecer de todo modo. É. Então ela entrava em treta que não era dela. Ela forçava a gritar. Sim. Então assim, ela se perdeu no personagem. Sim, Porque tudo sim. que ela não foi no BBB, ela quis ser na Isso é Fazenda. o maior erro. Porque eu entrei na Grande Conquista e me falaram que eu não me posicionava ali, principalmente em relação a algumas brigas. E muito pelo contrário, eu arbitrei muitas. E ali, a única coisa que eu falei assim, ó, vou entrar na Fazenda e eu não vou arbitrar briga de ninguém, que é muito perigoso. Você fica arbitrando, todo mundo faz as pazes, você é o errado, né? Então, isso é uma coisa que eu falei assim, eu não vou cometer aqui. Mas essa coisa de entrar, vou entrar muito furiosa, vou entrar batendo a porta, vou entrar brigando com tudo. Se torna uma pessoa cansativa e você não consegue levar essa máscara, esse personagem até o final. Por isso que quando as pessoas falam uma frase que é muito de reality, eu fui eu, mas você tem que ser mesmo. Você tem que ser quanto mais verdadeiro e próximo da sua essência e da sua personalidade, melhor. Mas então, e se a pessoa, a essência dela é ser uma pessoa mais tranquila, mais de boa? Aí todo mundo vai falar que ela é planta porque ela mas, não por se exemplo, posiciona. E o povo de casa, eu tenho a impressão de que assiste pra ver treta, também vai querer votar pra sair. Ó, porque o não tá Albert, ele é um movimentando a cara casa. mais quieto. Veja bem, o Albert o Sidney Ele é só quando em algum... fragmentos de segundos que eles se posicionam quando alguém fala alguma coisa bem pontual pra eles. De resto, eles estão sempre com um semblante zen. Olha que loucura isso. Essa coisa do planta, eu acho que também mudou muito. Sabe, assim, claro que eu entendo que as pessoas querem treta, sangue, cabeçada, expulsão. Querem mesmo. Eu sei que querem. Até eu, como telespectador, agora que eu saí, eu gosto de ver. Lá dentro, quando começava uma briga perto de mim, eu tinha vontade de fazer uma pipoca. Pegava e pipoca e ficava... Que delícia, tomara que não acabe nunca. É gostoso mesmo. Eu tô vendo a Não vou Fazenda mentir, dentro da não. Fazenda. Não vou mentir, é uma delícia, porque é uma briga tão assim, sem pé nem cabeça. Porque, olha, você viu aquela briga do Gilson e do Yuri, gente? Que feio. Nossa, que Dois bobão. gigantes. Seu Bobão. Seu bobo. A gente ficou olhando. Tanto é que esse vídeo é muito legal, porque é uma energia bem caótica, assim. Cada um fazendo uma coisa. Eles estão brigando, um tá cozinhando, tem uma pessoa fazendo uma lixa, um tá olhando pro espelho fazendo um VT de alguma coisa. Porque é uma coisa, assim, surreal. A gente até falou, gente, é sério mesmo que vocês estão fazendo isso ou é armado? Porque não é possível. E é possível. Eles tinham um ódio, eles têm um ódio um do outro, assim, fora do comum. E surgiu ali, não é? Surgiu ali. Porque eu também não entendi qual que era a treta dos dois. Foi desde o comentário lá da roupa. Da roupa. O Yuri Que falou que o Gilson zoou falou a roupa dele. É, né? você Ele andaria falou assim na zoou. rua? Não, ela falou assim, você não vai colocar roupa pra sair? Aí ele já tô com a roupa. Aí ele, você usa isso pra sair? Tipo, alguma coisa Isso. assim. Nossa, mas se for esse é o motivo pra eles se odiarem, pelo amor Gente, de Deus, né? não, aí veio questão da Graciane com o Aí Belo. meteram isso A de... coisa desandou num nível assim. Mas foi engraçado. Mas foi eu devo engraçado. confessar. Eu também achei. Eu achei muito bonitinho. Porque assim, vira quinta série. Mas eu achei engraçado o Yuri falando, ele falou, eu não sou famoso, foi algo assim, eu não sou famoso pelo menos porque eu traí o Belo. uma coisa Isso, assim. exatamente. É engraçado que, assim, a gente volta a estar na quinta série. Vocês não fazem ideia. Briga por qualquer coisa. Esconde lata de leite condensado. Gente, Olha esconder isso. Na comida. bolsa da Da Raquel que saiu. ela Agora, saindo. onde ela ia comer aquilo, gente? Debaixo do edredom? Em algum momento ela ia comer aquilo escondido. Mas a gente volta a ficar na quinta série. É impressionante. Os sentimentos, eles ficam assim, muito aflorados para tudo. Você vê paixão onde não tem paixão. Você chora por bobagem. A mulherada entende, tipo, fica na TPM, a TPM fica num nível. A Larissa se humilhando por Sasha. Aquilo ali foi péssimo. Sasha. Eles dormiam aqui, ó, na minha cama aqui, ó. Na cama aqui em cima do... Eu falei, vocês alugaram um triplex aqui na minha cabeça, porque eu escutava a conversa deles, né? E assim, eu vi esse momento, né? Eu já tava fora delas implorando o beijo, mas eu vi o quanto ele retribuía a muitas coisas. Ele foi muito Sim. recíproco a muitas coisas, que eu não sei se passou e enfim. Mas eu vi as conversas deles, sabe? Do quanto ele era extremamente carinhoso. Se isso foi um jogo que é bom, ele é bom nisso. Não deixa de ser uma manipulação ali, ele fez um enredo, uma novelinha, né? E que acaba tá dando certo.
né? Ficou ruim pra ela. Mas eu lembro no dia que ela chegou pra mim e falou assim pra mim, Vivi, ela tava triste, apática, cansada. E eu virei pra ela e falei assim, o que você tem? Porque você é tão pra cima, batalhadora, porreta mesmo ela, né? E ela falou assim, amiga, eu tenho que dar um basta no Sacha, senão ele vai me derrubar aqui. Eu vou acabar me afundando por conta derrubou? disso. Eu lembro isso assim, como se fosse agora, ela falando isso pra mim. Aí eu falei, você tem que pensar no que é melhor pra você. Porque você tá muito mudada de quando eu entrei aqui. Muito ativa, se movimentando e alegre, né? Porque as pessoas querem ver treta, mas, gente, ali é um todo. Você tem que estar feliz também, alegre, trazer esse entretenimento, estar ativo, fazer coisas engraçadas. O telespectador gosta de ver tudo, né? Essas nuances, é tudo muito legal. Ela ficou cinza. E aí eu lembro disso. Passou, eu saí, depois ela saiu. Então, ela estava também sentindo que tinha alguma coisa desequilibrada ali, né, entre os dois. Então, mas o fato dela ter saído, então, foi muito pela rejeição ao Sacha Eu acho naquele que sim. momento. Eu acredito Eu que seja acho- para Tem gente que me fala isso. desestabilizá-lo. Tem gente que me disse que achou muito feio o que ela fez, as falas dela em relação ao Juninho, por isso ela saiu e o Juninho ficou. Porque eles fizeram uma reunião, eles adoravam fazer essas reuniões ali, essa reunião foi na academia. E aí ela fala assim, a gente tem que tirar o Juninho, porque o Juninho é idoso já, é velho, nem tinha que estar aqui. Gente, o Juninho tem 45 anos. Meu Jesus. Se ele é idoso. As falas são tão ruins, sabe? Pesando a mão mesmo em cima dele, falando de um problema que ele realmente ele tem uma dor de cabeça e dificulta, às vezes, ele tá ali mais alegre, Nossa, ativo. a prova do fazendeiro mesmo, ele não conseguia fazer. Ele não conseguia. Ele chegou muito cansado. Teve lá o problema até da Júlia, que arrumaram a corda dele. Ele usou pra Pra dar aquele... descansar, porque ele não conseguiu nem Sim. terminar de concluir assim. Pois é, então. Então, tem gente que acha que as falas dela em relação ao Juninho pesaram muito. E ela foi justamente com ele. Então, E foi logo depois também de mostrarem lá o poder sendo cancelado do Lampião, porque ela e o Sacha tentaram combinar. Combinar. Então, aquilo assim, ali também, gente. Aquilo foi Pelo amadorismo, amor de hein? Deus. Foi a coisa mais ridícula. Não tem né? como você esconder alguma coisa Não ali. tem E como. não, Nada. E vim falar que achava que não podia. A Adriane fala, Gente. quando você tá com o voto, vira pro outro não ver. Mas pode combinar. E tem as regras, a gente tem várias cartilhas. Manual, né? Isso, de como agir na baia, com os animais. regras. Tanto é que nós sofremos várias punições se a gente não segue isso, né? O beabá ali, tudo direitinho, né? E eles sabiam dessas regras. Isso é uma regra que a gente aprende, inclusive, antes. Né? Sobre cada dinâmica, o que acontece, o que não pode. Vivi, Enfim. você ficou lá uma semana, alguns dias, né? Acho que 10 Uma dias, semana. talvez É isso. Qual era a Vivi que você queria mostrar para o Brasil, mas que não deu tempo? O pós, né? Seria o depois. Porque eu tava já me preparando, montando meu costeiro maravilhosa para já agir. E qual seria? Eu não... Primeiro que eu ia já... Eu tava próximo. Eu vi isso quando eu saí, mas estava perto já das pessoas chegarem e me colocarem contra a parede e falar que grupo que você tá. Porque eu saí, eu vi as falas, né, em relação a isso. E eu falava, não estou em grupo nenhum. Eu jogo sozinha. As regras aqui do jogo são as minhas regras. E de impor isso, eu acho isso muito mais corajoso. Essa seria o meu segundo passo, se eu passasse... O meu próximo passo, se eu passasse da prova. Se eu não fosse para a roça, na Mas verdade. essa sua intensidade toda, você seria briguenta? Você seria Já- questionadora? Não, porque você já compra uma briga quando você não quer ficar em grupo. Você já é aniquilado, você já tem um X na testa. Quando você fala, não sou do seu grupo, nem do seu. Você já se transforma numa pessoa, o espalha montinho. E eu já sentia isso ali. Eles já estavam começando a... Eu não fui... por exemplo, eu não fui em nenhuma das reuniões, nem do grupo grande, nem do grupo pequeno. Eles não... Eu via e eles falavam, ué, você não foi chamada para o grupão, para a reunião de condomínio? Eu falei, não, nem pro de vocês. A Babi me questiona isso. E eu não ia participar mesmo, de verdade. Eu acredito num jogo
Só. Até porque eu não gosto de ter rabo preso com ninguém. Eu não consigo estar aqui, sabe? E aí, no dia de colocar o nome no fogo ali, eu coloco a pessoa... Por isso que dá esses Porque às questionamentos, vezes a né? pessoa faz merda e você não pode votar nela por causa do seu grupo. Isso, e eu não aceito isso. Eu não consigo viver assim. Eu não consigo viver assim aqui fora, de verdade. Eu tenho pouquíssimos amigos. Eu não ando em grupões, eu não... Sabe? Eu não... É meu isso, sabe? Desde pequena eu sou assim. Nunca fui de grupinho, de ganguezinha, de nada disso. Panelinha. Eu não é da minha índole andar assim. E eu já fui subir sabendo disso. Então, a partir do momento que eu falasse isso, que eu dissesse isso com todas as letras, passado essa roça, eu seria a inimiga número 1 de todos eles. E isso seria muito interessante para mim. Porque eu não queria ser como é que se diz? Café com leite no jogo, sabe? Igual alguns são. Tipo, a Flora é assim. Agora que tá lá na baia, mas as pessoas não enxergam ela ali. Ela não é uma pessoa que ninguém tem medo. É uma ruim. ameaça. Não é vista como uma ameaça. Eu queria ser uma ameaça ali dentro, sabe? Dessa forma mesmo, de não ser de grupo, de votar em quem eu quero, de não ficar embaixo da aba do chapéu de fazendeiro de ninguém. Por exemplo, quando a Flor pegou o chapéu, eu já tinha uma estratégia para desestabilizar todo mundo, inclusive. Mas não deu tempo. Mas todo mundo fala assim, mas por que você não questionou quando ela te colocou nas aves? Porque ali existem zonas que eu coloco como zonas neutras. É a zona da alimentação, higiene e dos animais. Você não tem que transferir suas tretas para esses setores. Principalmente dos animais, né? Eles não merecem que... não vou tratar das aves, não quero ficar na vaca. Gente, ali você tem que cumprir, os animais precisam de todo o respeito, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem ali, são vidas. Eu acho até horrível quando eles estão brigando perto dos bichos, eles ficam pegando aquela energia caótica, horrorosa ali. Mas depois, qual era o meu plano? De não seguir nada, de começar a confrontar, de começar a tomar algumas punições para desestabilizar todo mundo. Infelizmente, não deu tempo. Eu tive pouco tempo para arquitetar as coisas, porque eu cheguei já com essa briga gigante. Porque é gigante, gente. Eu cheguei com eles, assim, do Zé Love tretando com o Gui, com o Sacha, assim, que eu falei, gente, eles vão sair na porrada. E a gente recebeu um comunicado, inclusive, se afastem imediatamente. Para você receber um comunicado desse é porque você imagina como tava. Porque normalmente deixariam, né? Quando você saiu, assim que você saiu, você teve muitas queixas contra a Flor. Você falou até que era a pessoa mais insuportável de lá de dentro. Continua sendo para você essa opinião? Não, agora que eu saí, eu vejo que outras pessoas, se eu estivesse lá, eu não aguentaria. Porque eu não aguento esses berros, esses gritos, esses xingamentos. É uma baixaria, cara, que não tem necessidade. Eu não tô falando que não tem que ter palavrão. Quando você tá com raiva, você fala mesmo. Ninguém briga fofo, né? Ninguém briga fofo, você fala mesmo. Mas tá num nível muito além já, sabe? Subterrâneo mesmo. Entendeu? As pessoas falam de pessoas aqui fora. Eu acho que o aqui fora tem que ficar aqui fora. Seus familiares, sua história aqui fora. Mas tem muita gente que entra só pelo aqui fora. Por exemplo, isso aí é muito importante você falar. Pô, é feio. As pessoas, porque você entrou, porque... Não... Gente, mas... Vamos começar do filho de não sei quem, ou a pessoa que teve uma fé por 20 minutos com não sei quem. Ex-BBB. O currículo, a coisa. Fica até ruim de brigar com eles, porque eles já são uma briga em pessoa, né? Não tem vontade de ver eles brigando, de afrontar eles. Quando eles estão falando aqui... Mas assim, a Flor, por que ela se tornava insuportável? Porque ela não se ouve. Então ela fica falando, e você quer falar, quer trocar uma meia dúzia de palavras com ela, e eu falo assim, até de coisas boas. A gente queria... Teve um dia que a gente ficou conversando com ela até... ela, o Albert e o Sidney. Só aconselhando. Flor, você tem que relaxar, você tá ansiosa, você tem que se escutar, você tem que se ouvir mais, ouvir o outro. Aí eu falei, tá vendo? Você já tá cometendo. Eu acabei de perguntar uma coisa aqui, o Cid, ele tá falando, você tá falando em cima. Então, não teve só embate. A gente tentou ajudar. Eu acho que era chato isso. Inclusive, quando tem dinâmicas, a maioria das pessoas falam, é insuportável.
Ela fala. Sabe? Fica essa coisa do etarismo que ela aprendeu. Que ela viu aprendeu que é hoje bom. essa palavra e tá usando Pegou a bandeirinha pra ela. Pegou a bandeirinha pra ela. É uma Você- coisa que eu não pegaria pra mim, porque eu tinha a faca e o queijo na mão. Tava chegando próximo as pessoas virem me afrontar com alguma coisa. Por causa da idade? Por causa da idade, por conta de algum trabalho meu. Tava chegando próximo, eu tava vendo, tava sentindo, sabe? Aquela coisa da intuição mesmo. Mas eu tava doida pra eles chegarem. Porque eu não ia pegar bandeira. A Eu Flor- ia discutir de forma adulta e do jeito que o público quer ver, entendeu? A Flor foi sua grande decepção? Foi. Foi porque quando você entra num reality e você admira uma pessoa aqui fora, né? Por conta do trabalho dela, ela trabalhou do lado de uma pessoa, de um ídolo, né? Onde eu participei de alguns quadros, que é, né, Silvio Santos. Então foi ruim quando ela fez isso. Você não espera isso de uma pessoa. Eu não sou a mãe dela, não é isso, gente. Eu sei que as pessoas erram, mas existem erros que, tipo assim, a pessoa grita muito e xinga. Você conversa com a pessoa retoma a rota, faz Se arrepende. se arrepende. Mas existem falas que não existe aprendizado da noite para o dia. É preciso muito estudo, pesquisa. Você se torna uma pessoa política e fica se policiando para não cometer os novos erros. Esses erros de novo, né? E isso não é um retomar consciência. Você se policia para não falar novamente, mas está aqui. Então a gente só aprende aqui fora. E precisa mesmo aprender, sabe? Assim, não é questão... Por exemplo, eu tomava muito cuidado mesmo, não é de policiar. É que eu sei que o que acontece aqui fora é uma extensão lá dentro. E fica muito maior, né? A sua postura, conforme como você enxerga as coisas ali. Né? Você tem que tomar muito cuidado. Gente, reality é assim, você foi convidado, você disse sim. Se prepare, porque o pós é terrível. Você fica assim responsável por coisas que você falou, por coisas que você não falou, por coisas que você deixou de falar, por coisas que você não arbitrou, por quem você não colocou debaixo da sua asa. É muito perigoso. E o teu pós tá sendo como? O meu pós, assim, como eu gosto de hater, eu gosto. Você responde um a um. Eu respondo uns que eu acho interessante, até mesmo para as pessoas verem como é que tá funcionando o mundo, né? Esses Por haters exemplo, te atacam com o quê? esses haters estão me atacando agora. Olha que louco, porque agora não ataca pelo jogo, ataca pela minha vida inteira. Voltou o meu casamento. Então, a minha pauta da minha briga agora, das brigas dessas pessoas, o que está se tornando polêmico é uma pessoa, um convidado do meu casamento, filmou na capela uma amiga minha que estava com uma certa transparência. Não estava nada vulgar, gente. Tinha uma certa transparência no vestido dela. Isso está se tornando uma bola de neve, assim, gigantesca. Porque, como ela aceitou uma pessoa ter ido no casamento dela assim, se essa amiga tá assim é porque quis chamar mais atenção que a noiva, ela deve ter caso com o marido. Olha o absurdo das coisas, sério. Aí veio agora uma pauta de que de acordo com o que eu fiz os filmes, as plataformas, enfim. Porque ela casou, ela não devia casar. Se ela casou, todo mundo casa. Gente, são essas pautas, tá? Bem ridículas. Aí eu pego uma, eu gosto de colocar o arroba, porque o fake é feio. O fake é fake. Mas quando a pessoa tem uma coragem, ela acha que nunca você vai fazer isso. Isso é muito gostoso de fazer. Você pega o arroba dela, vem aqui e responde ela. Ela não espera aquilo, Não. né? Ela não espera, ela fala, como ela vai perder o tempo? E aí ela tranca os comentários, tranca a página, porque a pessoa não espera isso. E eu acho gostoso ter hater. Porque, olha assim, quando eu posto um vídeo e não dá visualização, comentário, eu me sinto uma merda. Eu falo, gente, eu tô invisível nisso? Não, tem que ter um hater, é ele que movimenta. Dá engajamento. Dá engajamento. E eu sou aquela pessoa de verdade, eu não bloqueio e não excluo. Tá tudo lá. Vira um grande palanque de discussão, assim, das coisas mais absurdas, desde coisa de casamento. Já saiu da esfera do reality. Ninguém mais fala de reality Mas comigo. eles não te ferem mesmo? Não. Você não fica... Não, porque eu sou muito certa das coisas que eu... Porque eu não Das sei, minhas escolhas. hater tem um poder de entrar na tua mente. Mas quando você entende que o chega hater, uma ele é hora um... que você passa a desconsiderar toda a tua vida, a tua história. Assim,
É lógico que você tem que ter uma estrutura, tem que ter cabeça, tem que ter uma terapia em dia. Juro pra você, tem que ter. É, porque senão não aguenta. Tem pessoa, a gente, não vou falar que é uma bobeira, porque senão eu vou anular alguns acontecimentos muito sérios. Tem gente que tira a própria vida, né? Se suicida, cara. É a taxa grande por conta do julgamento que é rede social. Então, você tem que ter uma estrutura, assim, tem que estar bem amparado, né? A pessoa que está do seu lado, família, os amigos, e tem que ter essa estrutura que eu estou te falando mesmo, assim, das suas escolhas, né? Certo das suas escolhas, dos seus arrependimentos, do que você tem como verdade, não se importar com a opinião dos outros, né? Terapia em dia, sim, é importante, sabe? Que você sai daquela bolha e você abre muito a mente. Mas o que eu falo do hater? O hater, ele não passa de uma pessoa... ele necessita de atenção. Carente. Ele é carente, isso. Eu estava procurando essa palavra. Porque, por exemplo, olha que errado que nós somos. E fica aí uma dica para todo mundo. Tem 10 elogios. Um fala um negócio, você vai responder aquele. Mas é isso Por que mesmo. você não responde os O elogios? E o elogio você nem lê direito. Você fala, legal, mais um fã, mas deixa eu responder. Esse aqui fica fluorescente. Não. E aí, eu tô te falando isso porque eu tenho isso, assim, como conhecimento mesmo disso, do que eu vou falar. E o meu marido também, que ele passa por hater pra caramba. E um dia aconteceu isso com ele e comigo. O dia que eu respondi o hater, ele falou, ai, nossa, eu sou seu maior fã. Ele tinha acabado de me Detonar. Eu respondi, ele mandou um coração e falou, eu sou o maior fã. Eu falei, meu Ele Deus, queria ser visto. é uma relação de amor e ódio mesmo. Ele precisa de atenção, o hater, né? Então, é lógico que às vezes eu dou essa atenção, esse brilho pra ele, porque é legal. E as pessoas precisam ver que a gente não é uma unanimidade, gente. As pessoas vão te xingar e isso é legal. Pro engajamento, pra pessoa ver que você fica Você como... tem uma inteligência emocional admirável. Obrigada! E outra coisa, fica como exemplo para as pessoas que estão precisando de coragem. Fala assim, pô, se ela aceita ser esculhambada desse jeito, por que eu não pego essa força ali? A gente precisa ser... Isso que eu acho que eu considero como influenciar, assim, de forma positiva as pessoas, sabe? As pessoas precisam ver esse encorajamento, sabe? De não se importar com os outros. Esses outros não existem. Esses outros não compartilham da sua vida, não conhecem a sua história, né? E todo mundo é atacado. A Monja é atacada, a Sandy é atacada, a Xuxa é atacada. Todo mundo é atacado. Lembrando, colocando essa coisa do reality que eu participei. Quem ganha é atacado. A pessoa que ganha é atacada. Até hoje. Você vê o Davi. Ele ganhou. Ele tá com, sei lá, 4 milhões na conta. Ele é atacado. Ele é atacado. A Raquel é atacada, a mãe é atacada. Ele é atacado se ele não quer fazer a faculdade de medicina. Ele é atacado quando ele posta. Ele é atacado quando ele compra alguma coisa. Então, as pessoas gostam de atacar. Elas gostam. Então, assim, a gente tem que se acostumar logo com isso. De cara. É quase uma profissão, hater. É. Ele vive fazendo isso. Exato. E tem tempo, né? Porque fica o dia Sim. inteiro lá vendo o que você posta, deixa de postar. Sim. É fã mesmo. É Ele sabe fã. tudo. É um fã incubado. Então, ele gosta de ficar acompanhando e falando mal de tudo. Porque se eu não gosto de você, eu só não te sigo. Eu não então, vou ver isso seu é conteúdo. é ser inteligente. Eu, quando eu não gosto, eu passo. Passo, Ou não a te pessoa sigo. postou um negócio, eu falo, vou deixar de seguir, não gostei desse negócio. Eu faço isso também. É mais fácil, eu mas parar não. pra deixar tua falar marca lá. por quê? Porque você quer chamar atenção. Sua vida tá uma merda. Você tem que chamar a atenção de alguém. E aí eu fico com dó, que tem gente que ainda fica toda hora parando pra hater. E tem tanta gente te mandando mensagem positiva, falando coisas tão legais assim, sabe? Que é bom de você ler, né? E que você vê que você tá no caminho certo e tal. E você para responder logo o bonitinho lá. Mas é óbvio que eu respondo alguns, porque eu sei que eles merecem esse reconhecimento também. A pessoa fica emocionada quando você fala com ele, entendeu? Então é importante ter hater. Ô, Vivi, você falou agora que depois que você saiu da Fazenda, a relação com os haters, e que muitos, inclusive, te atacam pelos filmes adultos que você fez, pelas plataformas. Isso sempre foi teu principal calcanhar de Aquiles? As pessoas sempre te atacaram por causa disso? Como é que é a tua relação com esse passado, com esse histórico? Olha, Isso é bem resolvido pra ti? Sim, é bem resolvido. As pessoas sempre me atacaram. Sempre. Eu sempre sofri algum tipo de ataque. Como eu fiz muita coisa na televisão, então, assim, se eu fui assistente de palco, eu não podia, se eu dançava num programa e me tornava assistente de palco, eu não podia porque eu era dançarina.
Quando eu comecei a ganhar algumas falas em alguns programas de humor, eu era atacada porque eu era dançarina, não podia estar falando. Mas lembre-se que eu sempre fiquei muito bem calçada. Fiz meu curso, tenho meu DRT, para ninguém falar nada, sabe? Para eu ter como provar, tá aqui, eu posso sim exercer essa profissão aqui. Então, tá na minha carteira de trabalho, né? Meus carimbos lá como atriz, como dançarina, bailarina, tem meus DRTs, tá tudo bem bonitinho. Então, eu sempre fui atacada. Imagina quando eu coloquei a cereja no bolo disso tudo. Quando eu resolvi fazer, foi uma escolha minha, sim, uma vertente que eu resolvi pegar o dinheiro, mas não queria ser atriz, não queria me enveredar pelo mundo adulto. Fui para pegar um dinheiro e voltei para televisão, continuei trabalhando. Eu não sofri problemas em relação a isso, e que bom. Né, eu tive muita sorte e eu acho que muito disso é por conta da minha conduta dentro do trabalho, de ser é bom a gente se elogiar também, de ser uma excelente profissional, de chegar pronta, estar com o meu texto decorado, não criar problema na coxia, de bastidor. Sempre fui muito benquista, né? Fiquei 26 anos no SBT. Então, imagina quantos amigos e profissionais ali. Exatamente, é uma vida, né? Tanto que quando eu acabei meu contrato na Record, eles me chamaram logo de cara, pediram a autorização para que eu pudesse gravar. Então, assim, é entrar e sair pela porta da frente sempre. Então, o filme, ele só foi o dinheiro. E foi em 2006. Mas as pessoas, elas pegam isso sempre e voltam. Como se isso te definisse. A Vivi é isso só. E assim, não é nem pauta nova, é sempre lá, porque eles querem achar alguma coisa. Agora, imagina eu que coloco sempre a cereja no bolo para causar esse impacto, causar essa discussão, causar esse monte de coisa. Como eu sou uma pessoa que eu não me arrependi de ter feito, né? Então essas coisas não me atacam. Porque geralmente o ataque vem de quem? De pessoas que assistem e vêm atacar quem fez. É meio hipócrita, incoerente. Porque quem não gosta mesmo, nem vê. Então, nem sabe. De novo, né? Se você não gosta, você não assiste. Isso. Então, assim, é mais uma coisa engraçada que volta, né? E fica esse tema, que é de 2006 e volta para 2024, de uma forma para me atacar, de coisas assim mais absurdas. Por exemplo, voltando ao lance do casamento. Ah, essa amiga dela tá vestida assim, mas também olha o casamento de quem é. Gente, as pessoas nem olham o contexto do quanto foi lindo, numa capela, eu bem vestida, de noiva, com meu noivo, com os pais, né? Graças a Deus, os pais vivos. Então, eu pude entrar e realizar esse sonho com 46 anos, com meu pai entrando, meu pai sentindo essa emoção, casando a filha e sendo bem tratada por um genro que ele adora, né, que é uma pessoa que me impulsiona, que admira a minha jornada. É outra coisa também muito importante, é com quem você está do lado. Exatamente. Porque eu estive do lado de pessoas, não é? Isso conta, gente. Porque não adianta você ter essa firmeza de conduta se a pessoa que está do teu lado te puxa para baixo, te faz você se sentir envergonhada por essas questões. E eu vivi algumas vezes esses momentos, né, de duvidar, sabe? Ai, será que eu agi certo? Será que... E aí, na terapia, ela falou assim, por que sua vida toda você estava tão certa das suas condutas, de tudo, e essa pessoa fez você repensar? Você estava tão certa, né, de si, né? E agora você está desse jeito, desestabilizada. Mas quando você encontra a pessoa certa, assim, o Marcelo, a gente costuma brincar que é a minha versão masculina e eu sou a versão feminina dele. Tá aqui o Jeff, que não me deixa mentir, né? Assim, ele sabe que é verdade. É uma pessoa que ele ama a minha jornada, minha história. Nada ele apagaria, nada ele faria diferente. Inclusive no reality. Então, isso é muito bom. Isso me traz mais força, mais coragem para encarar as coisas. Isso é muito maravilhoso. Inclusive, é palavra de pessoas próximas mesmo. Falou assim, nossa, você já era assim, né? E com a vinda do Marcelo, somou para a sua história e você está mais com um brilho diferente, porque você tem mais coragem, né, de estar com uma pessoa que te joga para cima. Isso é importante. E ele também tem que ter resiliência por isso que, Sim. querendo ou não, ele é atacado. Então, nossa, sua mulher fez filme adulto. Nossa, menina, você não está entendendo. É um ataque atrás do Imagino. outro. Porque a gente acaba tendo o mesmo público. Ele trabalha com vistoria, né, veicular. Então, o público dele é 99,999% de homens. Tem a galera que não tem coragem de falar lá, mas segue ele e vai me atacar.
E aí tem alguns que falam algumas coisas, mas ele é um cara muito respondão. Ele é pior do que eu. Ele adora. Uma treta. Ele adora uma treta. Ele adora. Por isso que tem muita gente querendo que a gente participe de um reality juntos. Por conta dessa nossa estrutura e desse enfrentamento de vida, Será que é um assim. power couple? Será? aí? Ó, será, hein? Será que é um Marcelo? spoiler? Será que ela soltou Será e que saiu eu correndo? joguei e saí correndo? Olha! Quem falou? Alguém falou? Alguém falou? Alô, Record! Alô, Carelli. Mas essa questão do teu marido e essa questão aí daquilo que você fez, dos seus trabalhos, em algum momento foi uma pauta entre vocês sentaram pra conversar a respeito disso? Do tipo assim, você falando assim, olha, amor, se prepare que vai vir chumbo grosso aí, vai Eu vir falei. hater, vai... Então, eu queria entender Eu como é que falei. foi esse papo mais íntimo entre vocês com relação a tudo isso. Ou, quando ele te conheceu, ele já conhecia todo esse histórico também. Como é que foi esse encaixe de vocês? Ele já me conhecia, já era fã. Na verdade, nós nos conhecemos em 2018, porque ele tinha uma banda e eu namorava, ele também tinha um compromisso com uma pessoa e nos conhecemos ali, né? Olha que interessante isso, 2018. Então ele já me conhecia, já sabia da minha história toda e tal. 2024, eu solteira, ele solteiro, a gente teve esse reencontro e ele sabe de tudo. Absolutamente tudo, mas é óbvio que eu sentei com ele. Falei, ó, Prepara. prepara, você tá com um furacão aqui. Um alvo nas costas agora. É complicado, tá? É isso, isso, isso. Tá todas as cartas aqui, não tenho nada pra te esconder, né? Eu agora, para assumir um relacionamento, tem que ser uma coisa muito leve. As coisas estão aí. Você escolhe. Você vai aguentar? Eu falei assim, mas eu quero é por conta disso mesmo. Eu não gosto de nada morno, apático e cinza. Ele fala isso o tempo inteiro. Eu gosto é da bravura mesmo, de ter que encarar alguma situação, do dinamismo. Então, assim, nós somamos isso, né? Nossa vida, nós não temos uma rotina leve, né? Ele tem uma vida corrida, minha também. E eu trouxe essa pitada de pimenta, assim, pra história dele, que ele gosta. Esse foi um ingrediente que ele gosta disso. Né? Acho que se não tivesse esses ingredientes, eu acho que ele não curtiria tanto. Ele quis por conta disso mesmo, desse desafio. Agora eu lembrei da palavra. Ele gosta do desafio. E as pegadinhas? Era combinado? Não era combinado? Como que é os bastidores de pegadinha? Que eu adoro aqui. Pegadinhas, ó. Nossa, eu comecei no Topa Tudo por Dinheiro, lá, né, no programa Silvio Santos, há anos e anos e anos atrás. E aí depois eu comecei a gravar as câmeras escondidas. Não é nada combinado. Inclusive, né, palavras do Silvio, quando ele assistia antes de ir pro ar. Se ele notasse que algo estava muito over, ele achasse que a gente manipulou alguma situação, Forçado. chamava na chincha, não ia pro ar. Você já levou uma bronca do Silvio? Não levei uma bronca dele, mas uma câmera escondida minha não foi pro ar. Porque era assim, ó. É muito interessante isso, que eu acho que as pessoas acho que não conhecem. Quando nós gravávamos, essa fita ia pro SBT, o Silvio assistia, então ele dava, né, sua opinião e tal, e depois isso passava no programa gravado com as colegas de trabalho, onde, sim, a opinião delas era mais importante que tudo. Se elas não dessem risada o suficiente, não ia Tirava. pro ar. E uma câmera escondida minha, não lembro qual, mas não foi pro ar. Então, isso é muito interessante para ver a veracidade da coisa, do quanto que ele queria que fosse mesmo fluido, o quanto ele gostava mesmo que o Evolando apanhasse demais. Ele adorava isso. Ele gostava mesmo dessa coisa mesmo real mesmo, sabe? Assim, de quando a pessoa, por exemplo, você espera que ela tenha uma reação e ela não tem, ela fica com aquela cara de boba, né, olhando, porque é tão surreal. Isso que é o legal, porque as pessoas não reagem todas da mesma forma. Então, eu sou prova viva disso. Às vezes a gente vai certo que vão me atacar, vão me matar, vão arrancar meu cabelo. Não. Chega lá, nem todo mundo. A pessoa fica meio...
que tá acontecendo? É. E é uma atmosfera diferente mesmo. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Ivo Holanda e eu perguntei pra ele assim, eu falei, Ivo, você há anos fazendo isso, como é que as pessoas não te reconhecem? Porque, Sempre foi uma dúvida que a porque, gente né? tem, né? porque Que é às assim, vezes, não é nem possível. sempre ele estava fantasiado, às vezes ele estava só de boné, mas Sim. aquela A voz, voz característica, dele. você, anos fazendo isso, como é que as pessoas não reconheciam assim? Aí ele falou pra mim assim, Lucas, a gente chega, pega a pessoa tão de surpresa e às vezes desperta uma sensação tão Ela estranha na nem tá pessoa esperando. que ela fica cega, ela não vê quem tá na Não frente vê, dela. não vê. Ela não olha pra você. Ela olha, mas não te vê. Entende? Porque a Mas gente é sempre lógico que fala tem assim, alguém gente, que o Ivo fala. famosíssimo. Vivi famosíssima. Como é que as pessoas não sacam que é uma pegadinha? É, tem gente que fala. Ah, é a Vivi. Aí não vai pro ar, Ah. lógico. Aí então tá, obrigada, beijo. O Ivo muitas Mas vezes. isso é uma vez ou outra ou é Acontece sempre? com Agora tá frequência. tendo mais. Mais das frequência. últimas que eu gravei com bem mais Porque frequência. a gente sempre falou isso pra gente, É. cara, como A não que ser quando eu tava pode? assim, né, Sabe? caracterizada de monstro, que nós fizemos, né? Eu fiz uma com uma collab com a Warner, que eu fiz a Maldição da Chorona, e depois nós fizemos outra com uma collab com a Universal, eu fiz a Motícia. Tirando isso, é assim, é dificílimo não reconhecer. imagino. Mas quando não reconhece, isso é verdade mesmo. É tão surreal que a pessoa, o que acontece com a pessoa, que ela dá um apagão nela. Ela tá olhando pra você, mas não tá te vendo. Ela tá achando aquela situação muito surreal. E eu me coloco no lugar, porque às vezes acontece comigo algumas situações assim, que até eu olho e falo, deve ser comigo essa pegadinha. Porque é surreal a situação. Inclusive essa da escada rolante, que tem milhares de views, assim, é muito legal. Quando a pessoa tá descendo a escada, eu subindo, eu passo a mão nela. Uma semana atrás, olha que coincidência, aconteceu isso comigo. Eu tava na escada rolante e um moço veio e fez assim na minha mão. Eu achei aquilo tão surreal. Esquentou minha mão, achei estranho aquilo, que eu fiquei olhando, eu não consegui xingar, falar nada, esboçar nenhuma coisa. Eu fiquei só olhando assim pra ele Depois- subindo, eu falei, gente, o que ele quis, né? E por coincidência, depois eu fui gravar uma câmera escondida que era essa da escada rolante. E assim, nem todo mundo reage. Tem gente que fica parado olhando, tem gente que limpa, acha que a gente passou alguma coisa na mão da pessoa. Uns sobem correndo atrás da gente. Você já apanhou, quase apanhou? Eu já apanhei algumas vezes. De Sério? mulher, principalmente, né? Lógico. Conta uma. Parece que tem te marcou. pedra na bolsa da pessoa e ela te dá bolsada. Não sei que... Ela Carrega escolheu a chumbo. bolsa mais cheia do dia pra te bater. Isso. Parece que ela carrega chumbo na bolsa. Sim, apanhei algumas vezes porque eu fiz muitas câmeras que era pra casal, né? Pra deixar a mulher nervosa, pra ela ficar com ciúme. Então eu fiz várias dessas. E a mulher sempre vinha ou com a unha ou com a bolsa, né? E é claro, a gente deixa, porque quem tá assistindo quer ver, né? Eu deixo um pouquinho, mas eu fico aqui, ó, esperta, né? Produção, igual o O Ivo. Ivo chama a produção. Aliás, o Ivo contou que essa foi uma estratégia mesmo, assim, que eles criaram porque tinha vezes que ele apanhava muito. É, ele já se machucou bastante. É. Mesmo. Hoje ele tá. Mas gente, você já viu? É Ele é pequenininho. pequenininho. Ele tá com quase assim. 90 anos de Pequenininho. idade. É, ele ele é tava atuando até pouco tempo, Sim, assim. nós gravamos. Eu gravei com ele esse ano. 2 câmeras. E da Páscoa, que é bem legal, assim. E, claro, a pessoa vai bater nele. Então, assim, é legal ter sempre alguém perto pra dar amorteceu a porrada, né? E aí, quando vai pro ar a câmera com aquele borrão na cara da pessoa, é que a pessoa não autorizou a imagem, mas aí usa porque ficou muito bom. Porque tem gente que entra um borrãozão na cara, assim. É, eles não têm feito mais isso, não. Porque agora realmente não tem. Se a pessoa se reconhecer ali, ela pode realmente entrar é? com um processo. E Puxa, tem porque muito às vezes- processo. Às vezes a câmera ficou tão E é mais boa. legal. É. Eu passei por uma mesmo que uma das, né? Várias pessoas não. A gente acha que todo mundo assina. Não, muita gente não assina. Primeiro, assim, muita gente não assina. E tem muita gente que sai correndo e tá correndo até hoje. Você fica, volta! Volta! E a pessoa, tchau. E aí ela não assina, não pode ir pro ar. Mas teve uma situação, assim, muito séria com... Eu entrei numa loja e eu falava que eu era comparsa de um cara num roubo. Aí eu falei, pra aumentar, eu falei que eu era amante dele, que era tudo combinado ali. A gente combinou lá fora pra entrar. E esse cara ficou possuído e ele era um policial civil. Ele levanta a blusa e tava com uma arma. A gente parou, todo mundo foi falar com ele, mas ele não... Ele demorou, sem brincadeira, 1 hora ali pra acalmar os ânimos. Ele queria chamar a viatura, ia todo mundo parar na delegacia. Quase foi presa. Quase. E, então, assim... E não assinou, lógico. Ele não assinou a liberação de imagem dele ali.
Mas tem muita gente que não assina mesmo, que fica com raiva, fica com vergonha quando for passar. E tem gente, a maioria, mas a grande maioria gosta, né? Uhum. Achar legal, se reúne com a família, Velho. fala pro bairro Pergunta que inteiro. dia que vai. É. Entendeu? E a pessoa gosta, Muito assim. incrível. E teu começo, Vivi, como foi? Você nasceu em São Paulo, não nasceu em São Paulo? Você sempre quis ir para a área artística? Você já trabalhou com alguma coisa que não tinha nada a ver com arte, com televisão? Eu nasci em Brasília, Ah. né? Meu pai é carioca, minha mãe é baiana. Eles se conheceram em Brasília. Meu pai é militar e meu pai foi para Brasília, transferido, porque Brasília estava se construindo. Então, muitos militares foram para Brasília. Ele conheceu minha mãe lá e nascemos em Brasília. Fiquei uma parte da minha infância ali e fomos para Juiz de Fora. Né, porque meu pai queria ficar próximo do Rio de Janeiro, Juiz de Fora é bem pertinho. A gente até fala que é carioca do brejo. É bem pertinho mesmo do Rio de Janeiro, uma cidade muito gostosa. E meu pai escolheu morar lá. Então lá eu estudei, né? Concluí meus estudos, fiz um curso técnico de prótese dentária, mas em paralelo sempre sonhando com a televisão, né? Desde pequenininha eu sempre gostei de fingir, pegar o microfone com a roupa da mãe, bolar uma peça de teatro, fazer musiquinha. Sempre gostei de fazer as peças de teatro do colégio. Então, assim, sempre gostei muito disso, assim. E então eu fiz muitos cursos de modelo, curso de modelo de manequim, de passarela. Eu fazia os comerciais locais em Juiz de Fora, né, para algumas marcas de esporte, de biquíni, essas coisas assim. Fiz muita feira como recepcionista, panfletagem. Sempre gostei de ter o meu dinheiro, não ser dependente do meu pai. Fui paquita cover com um palhaço local. Então, era eu e mais uma menina que nós fazíamos as paquitas covers em festas infantis. Então, eu sempre gostei muito de arte. Eu só não sabia exato o que eu queria. Eu queria estar na televisão. Eu sempre gostei muito de estúdio, da magia toda. E eu falava, gente, meu sonho um dia é dar um autógrafo. Meu sonho um dia é dar um autógrafo. Já até treinava a assinatura, né? Sim, eu adorava isso, eu achava isso incrível, sabe? E aí, eu comecei a fazer umas participações no programa do Faustão, na Globo. E, antigamente, a plateia, assim, as primeiras fileiras, eles colocavam contratados, né? Modelos e tal. E aí, eu fiz várias vezes isso. E uma dessas, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou pro ônibus direto para voltar para Juiz de Fora. Eu vou me perder na Globo. Olha a minha cabeça. Eu pensei assim, vou me perder, de repente um diretor dá de cara comigo, fala, você é boa pra fazer um papel, isso! Aí levei uma bronca da menina, da moça da excursão. Mas Fui vestir. E você ficou mesmo? Fiquei perdida um tempão. Lembra daquele câmera que não ria, no Faustão? Eu esqueci o nome dele. Tinha um câmera que ele brincava e não ria. O Gaúcho, né? Isso. Eu encontrei com ele no corredor. Aí aproveitei e tirei uma foto. Falei, vou me perder, mas vou tirar uma foto. E ele não riu na foto? Não riu. Não riu. Aí eu vi que, assim, tipo, tem alguma coisa séria que acontece aqui. Ele não ri mesmo. Não ri. E eu tirei essa foto em papel, eu até que achar ela pra publicar. Eu e uma amiga minha, que depois uma amiga foi atrás e gostou da situação de se perder, de algum produtor, diretor ver. Depois eu ia muito nos programas da Xuxa. Então eu ia vestida de quê? De paquita. Porque eu falava assim, vai que uma paquita fica doente com dor de barriga, a Marlene Matos vira e fala, ali é a paquita, uma menina vestida de paquita. Entra! Sempre com essa mentalidade. Aí como que eu fiz para vir para São Paulo? Eu participei do concurso da Nova Loira do Tchan, quando a Carla Pérez saiu. E aí eu vi uma possibilidade de ser vista. Não era nem o ganhar. Se ganhar, seria maravilhoso. Mas eu sempre pensei na trajetória, sabe? No meio. Processo. Isso. Eu sou muito fã disso. Acho isso muito importante. As pessoas querem muito um ponto final. Ali você conhece alguém, já fala Que com conhece outro alguém. Isso é um network. Conexões. É você ser visto, isso, conexões. Eu acho isso, assim, incrível. Sempre fui muito fã mesmo disso. E aí, foi o que aconteceu. Por coincidência, que eu não acredito em coincidência, mas vamos colocar a palavra coincidência, a família da Sheila Carvalho, vizinha da minha família em Juiz de Fora, ficaram sabendo que eu não fui para a final no Faustão. Aí o irmão dela foi lá, conversou com meu pai. É o sonho dela ir para televisão? É. Tenho 2 contatos em São Paulo. O senhor libera ela viajar? Sim. É o sonho dela. E foi por isso que eu vim para São Paulo. Cheguei aqui, eu fui fazer o Luciano Huck, o H positivo. Na Band? Na Band. E aí o que foi me dito, falou assim, ó, o diretor falou, se você quer ser uma assistente de palco, eles vão te testar. Né? Até falaram, vem com uma roupa bonitinha e tal. Vai te jogar no meio lá, como se fosse assistente de palco, pra ver como é que tu reage. Pra mim, eu nasci com um chip disso.
Abri, não tive vergonha de nada, dancei, mandei beijo pra câmera. Falei, nossa, falta os pompom aqui pra eu ficar agitando a galera. Amarradona naquilo tudo, assim, na magia daquilo tudo. E conhecer o Luciano Huck. Eu falei, gente, eu tô vivendo um sonho maravilhoso. Lembrando que quando eu tinha 14 anos, eu falava, eu tenho esse grupo até hoje dessas minhas amigas. Eu falava, um dia vocês vão me pedir autógrafo? Você vai ver um dia eu vou ser famosa? E elas falavam, né? E eu, nossa, quando você falava isso, olha isso que tá acontecendo com a sua vida, né? E depois eu fui trabalhar fui fazer uma participação no programa do Frota, na Record, chamava Galera. É um programa de esportes radicais. E aí esse produtor falou assim, em qual lugar você se gostou mais, que você achou a vibe melhor, sei lá, que você sentiu... Se encontrou. Eu falei, com Frota. E olha que interessante, trabalhei com Frota e eu tinha que ir e voltar, né? Assim, fazia bate e volta mesmo. Saía de Juiz de Fora, pegava o ônibus, gravava, voltava no último. Todo dia você ia e voltava? Eu ia uma vez por semana, nós gravávamos uma vez por semana. Só que as gravações começaram a ser geminadas. Eu falei, meu cachê não dá pra eu ficar em hotel, não conheço ninguém em São Paulo. Não dá. Aí ele falou assim, ó, a Record paga pra mim uma casa no Morumbi, uma casa grande. E tem vários quartos lá. Eu tenho o meu quarto, tem um outro amigo meu, um produtor, que trabalha na Globo, que fica nesse quarto. Tem um quarto lá pra você. Você vê que, assim, ele foi uma mão na roda, e tira aquela imagem também que todo mundo tem do bad boy e tal, e realmente ele fez esse personagem com primor, mas ele tem um coração gigante, ele me ajudou muito, porque se não fosse por ele, eu não poderia ficar em São Paulo, né, e concluir esse projeto bacana que foi na Record, desse programa dele. Então, foi assim. E você trabalhou com o Sérgio Malandro também? Trabalhei. Qual que é você acha que você começou a despontar pro Brasil e ficar famosa? Foi aí ou antes já? Você já estava tendo esse... Porque você participou do Hulk, aquela coisa toda, né? O Malandro veio depois. Foi depois. Foi depois. Aí foram recortes mais importantes para aparecer, mas aonde eu despontei mesmo, a coisa ficou grande, foi quando eu entrei no programa do Gugu, no Domingo Legal. Porque eu era dançarina e imagina, todo domingo e horas no ar. E aí ele convidava algumas para fazer alguns desfiles, para fazer algumas participações de alguns quadros que tinham no programa. E ali ele enfatizando toda hora, falando o meu nome e tecendo elogios. Ele tinha esse olhar mesmo, assim, de transformar, de fazer aparecer grandes musas, né? E ali eu fiz revistas através do programa dele. Então, fiz 6 capas da Sex, depois eu fiz a Playboy por conta disso. Ele gostava de lançar as musas, né? Tinha banheira, eu fiz algumas vezes, mas não era a principal ali, né? Como foi a Luísa Ambiel e a Solange Gomes. Mas eu fiz umas 2 ou 3 vezes, participei do quadro, porque ele gostava de colocar essas musas em evidência, ele trabalhava o contexto, essa coisa toda, o glamour que era em torno das musas. Foi um momento especial, assim, importante. Então, ali foi o boom. Sabe? E aí, depois, o programa da Carla Pérez, o Meu Cunhado, Sem Controle, a Praça Nossa, que eu fiquei durante 19 anos. Né? Comecei fazendo figuração, ganhando uma falinha aqui, outra ali, até que grandes falas e participações grandes, quadros, e sempre sendo escada de humoristas, que é um papel importante para quem não conhece, assim, não sabe. O escada para um humorista é um papel importantíssimo, porque se ele entrega a bola pro humorista fazer a piada, e num tempo errado, acabou a piada. Então eu fiquei craque nisso, assim. Tem que ter um time bom, né? Tem que ter um time muito bom. Então eu fiquei craque nisso, assim. Sempre foi muito... Eu não ia passear, né? Não ia pra ficar bonita ali, pra aparecer. Eu ficava observando mesmo, porque eu queria crescer, né? Depois fui fazer dublagem, que é uma coisa também que foi muito legal para mim, assim, dublei desenho animado, séries, documentários, realities, filmes de ação. Eu ganhei o curso e fui trabalhando, né, em paralelo, assim, foi muito legal, assim, até penso realmente voltar ano que vem com isso, porque você fica internada ali no estúdio, mas é muito gostoso fazer, assim, é bem desafiador. Peças de teatro, fiz várias. Uma delas foi muito importante, que eu fiz um monólogo e fui dirigida pela Grace Janucas, que é do Terça Insana. Ali ela me lapidou demais. Assim, foram meses de muito estudo, ela me lapidando mesmo. E um monólogo, né? Nunca tinha feito. Então, aquele frio na barriga, que eu adoro. Na hora eu fico, ai, meu Deus, quero ir embora.
Então, assim, tem grandes feitos, assim, grandes coisas Poxa, um que eu monólogo deve ser fiz. uma coisa super difícil assim, de Que é fazer. só né? você. É só É você muito e difícil. o público ali, É. né? Tem um lado bom que ninguém conhece o texto, não tem alguém pra fazer o bate-bola ali. Aham. Então, se você errar, ninguém passa vai batido. Vai perceber. perceber. Mas é difícil porque é bem cansativo, né? Você precisa de uma energia, Toda entrar com a peça é você, É né? você. Então tem troca de roupa, manda, mexe, tudo. E tem que estar bem alinhado com o iluminador, com o cara do som, né? Então é bem assim, complexo, mas eu precisava pontuar isso também. Sempre tive curiosidade com tudo. Então as pessoas. Eu acho isso contar esse momento assim da minha vida, porque como que acontecia isso com você? Porque o ter fé em Deus é muito importante, sim. Mas eu sempre tive muita fé em mim, sabe? Assim. E aí, sempre com network bom. Sempre eu ia por um caminho, nesse caminho me levava para um outro que eu nunca poderia me esperar. Como é que eu vou dublar, gente? Nunca passou na minha cabeça. Mas eu conheci pessoas que falaram, você quer fazer um registro da sua voz no estúdio tal? Quero. E eu sempre vou mesmo, me jogo e acaba dando certo, né? Você nunca fala não pra nada, né? Não falo não. Eu acho que... Se joga eu mesmo, me sabendo ou jogo. não sabendo. Sim, eu me jogo mesmo. Eu acho bom, assim, ó. Uma prova disso é ter conseguido o Guinness. Ah, o Guinness como? Porque chegou para mim um convite, falar que eu toco bateria é uma palavra muito forte. Eu treinava um pouquinho, aí para, aí treina mais um pouco, para, e chegou um convite assim, ó, nós vamos uma grande escola, uma rede grande de escolas de música mesmo, né, de bateria, e ele falou assim, ó, a gente tá querendo bater o recorde foi batido com 86 bateristas, e a gente quer passar esse número, só que só com mulheres, tá afim? Eu falei, tô. Mas depois eu falei, meu Deus do céu, que eu fiz? Como é que eu vou fazer isso, gente? E tinha uma música específica para você bater esse recorde, e outras etapas, que não me contaram no dia. Falei, gente, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou, não vou, né? Aquele famoso, e se eu não for? Mas eu fui. Treinei muito, mesmo. Cheguei no dia, eu vi mais de 100 bateristas no Parque Vila Lobos. Aquela plateia em volta. E eu vi a mulher do Guinness, de terno, tal. E o cara, câmera, filmagem, tudo. Eu falei, gente... Pronta pra te Mas aí julgar. acabou que aconteceu. Exato. E outra, acabou que não encontrou o número X de mulheres, teve que abrir pra todo mundo. Então tinha criança, e tinha uma criança sentada do meu lado. Eu falei, eu não posso ser cagona pra uma criança. Se essa criança consegue. Mas você tinha que ver a criança. Olha, parecia um polvo tocando. Eu falei, eu não posso amarelar aqui, gente. E assim, a segunda parte que não tinha me contado. Tirar a música, eu tirei. Que maravilha. Mas e a outra parte? É que, assim, começava, por exemplo, eu era número 96. Então, a menina, a moça do Guinness, vinha com o cara da escola. Então, você tinha que fazer, assim, tipo, um som assim, tipo... E o daqui tinha que fazer. E isso tinha que ir indo. continuar. Ai, Lembrar, gente. nossa, memória dos primeiros. Porque se você errasse, voltava pro primeiro. E isso também era uma quebra de recorde. E tava na minha mão, ali. Também, né? Era uma responsabilidade Você era qual minha. número, você lembra? Eu acho que eu era número 90, alguma coisa. Tá bem longe. Você se lascou um pouquinho. Só que eu já tava assim, dura, com meu pé tudo encaixado. É possível isso. E aí, quando chegou, ele falou, é fácil, você vai conseguir. Faço pra quem é o primeiro. Só faz tu. Gente, você não tá entendendo. Quando eu fiz, eu vi escorrer um suor nele aqui. Que aí eu fiz e ele... Passou tudo, era o primeiro recorde batido, com sucesso, aí veio a música e tal, e aí eu tenho esse quadro com o Guinness, né? Então, olha isso, assim, é uma coisa inesperada. Eu conheço muito músico que não tem. É uma coisa de coragem, de se jogar mesmo. Então, eu gosto disso. Depois que eu fiz isso, olha que interessante. Eu conheci um rapaz, que é o dono de uma das franquias dessa escola. Ele falou, como você se sentiu? Eu falei, gente, eu tô muito eufórica. E eu fico mesmo quando eu faço um negócio. Tô muito eufórica. Preciso ir pra Vila Madalena, tomar um drink lá. Eu tô muito feliz, assim. Tô muito mesmo. Aí eu falei, nossa, que novo isso. Aí ele me jogou um mantra, que eu sigo pra minha vida mesmo. Isso. Ele falou assim... Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Isso funciona muito. A partir desse momento, eu só fiz coisas inéditas. E que me deixam com mais coragem, mais... Porque isso é muito meu, sabe? Eu preciso disso.
E foi mágico, foi mágico. Eu falei, já pensou se eu acordo se eu não tivesse ido? Que fraca, que bobeira. Eu não ia ter história para contar. Menos uma história pra contar. Menos né? uma história para contar. Eu acho tão importante esse encorajamento para as pessoas, sabe? Que às vezes ficam. Faz uma coisa nova, qualquer coisa. Se der errado, deu. Se, não, se der certo. E se der certo? Isso, exato. Né? As pessoas ficam com medo de uma coisa ir em si, mas não tem. É um medo nosso, né? Alguém De me bloqueio. falou uma frase que eu tenho guardado na memória. Eu nunca perco. Se eu não ganho, eu aprendo. É isso. Mais ou menos isso, né? Mas é sempre uma história para contar, um aprendizado, né? Inspirar pessoas. Né? Eu acho isso muito válido. Tem que se jogar. E quais são os próximos planos da Vivi? Olha, o que tem de planejamento, por enquanto? É seguir a agenda de compromisso do pós-fazenda, que é gostoso, é cansativo, mas é muito bom. Eu gosto de estar comentando, enfim, fomentando a Fazenda 16, que é um grande reality, né? E ter sido escolhida é uma honra para mim, né? A direção da Record, a Record, que é uma emissora que foi a primeira que eu trabalhei, estou voltando agora, então é muito gostoso isso. Então, por enquanto, estou seguindo essa agenda, mas eu quero fazer só coisas novas. Porque quando eu entrei na Fazenda, eu pensei, ciclos fechados, de muitos trabalhos, de coisas novas agora. Porque realmente, a Fazenda é um divisor de águas. Você é outra situação que abre um leque de opções de trabalhos diferentes. Então, eu quero coisas diferentes agora, sabe? Quero de desafios diferentes. Então, a gente está aí ainda, né, nos planejamentos, fomentando tudo e profetizando coisas boas, que eu acho que é assim que tem que ser. E pra fechar, Fazenda, a gente não é o faro, não tem várias plaquinhas, mas posso pedir uma palavra pra cada peão? Pode. Então vamos lá, porque tá me fuzilando aqui já. Uma palavra, Albert. Correto. Babi. Maliciosa. Camila. Esqueça o Buda. Cauê. Planta. Fernanda. Inteligente, maliciosa. Fernando. Fofoqueiro. Flor. Flor. Ela crava. Porque Espinhos. agora eu preciso. Porque depois que eu saí, ainda Flor, tem coisas espinho. mais. Flor cacto. A flor, ela precisa se reinventar. Flora. Sair de trás das bandeiras. Gilson. Aparecer mais. Gisele. Esquecer o BBB. Gui. O Gui, acordar pra vida. Júlia. Inteligentíssima. Juninho. Acordar pra vida também. Larissa. Fortaleza. Luana. Vou colocar treteira. Raquel. Raquel. Pô, a Raquel, eu sei que é uma palavra, mas ela é muito divertida, engraçada. É uma meninona grande. Não merecia. Ela merecia estar lá, mas não. Acho que a vida dela é mais aqui fora. Sasha. Sasha. Jogador nato. Sidney. Inteligentíssimo. Suelen. Treteira. Chata. Também. Não é pra mim, gente, a dinâmica. Você ouviu a voz? Não é pra mim a dinâmica, foi mal. Mas aí, cancelar. Vanessa. Vanessa. Sonsa. Yuri. Yuri. Cansativo. Zac. Precisa sair da aba do Zé. Sair da aba. Zé Love. Jogador excelentíssimo. Quem ganha a Fazenda e quem não ganha de jeito nenhum. Eu coloco um pódio meu, é Zé Love, Sasha e Sidney. Posso colocar em quarto lugar o Albert. Quem não ganha de jeito nenhum, eu acho que o Gui, o Yuri, são duas pessoas que eu acho que não chegam na final. Então, É isso. ótimo. Ela Já hablou botou- mesmo. Já botou a lenha, Já. o fogo no feno? É só pra fechar. E nem apaguei, hein? Deixei pegando fogo. Deixa aí. Deixa pegando fogo e vamos sair correndo.
Como ela disse, tem gente correndo até hoje da pegadinha. Tem, a gente menina, corre. até hoje. Vem Olha. pegar, assina tua liberação de imagem. Pegar teu cachezinho Foi um também. episódio maravilhoso com você. Obrigada. Obrigadíssimo aí por ter vindo aqui no nosso Tagarelando. Obrigada. Tagarelou muito e a gente gosta de convidado assim. Exatamente. Obrigada. Falou muito. Obrigada, eu Obrigado adorei, mesmo. foi uma honra. E eu gosto de tagarelar, eu gosto mesmo de falar, de hablar. Me senti Também super à no lugar vontade que eu tô no certo. lugar certo. Ah, que ótimo. Ah, então Só tá me bom. chamar de novo que eu venho. Olha que a Opa, gente chama, hein? Eu venho. Vou encher muito o saco do Jeff. Pode encher o saco dele que eu venho com o maior prazer. Vocês são dois incríveis. Foi uma honra mesmo. Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Poxa. Tô feliz também aqui. Legal, Muito Vivi. obrigada mesmo. Obrigada. Beijo no seu coração e muitíssimo sucesso. Obrigada. A gente vai se despedindo nessa aqui, agradecendo muito o seu carinho, sua audiência. Foi um papo maravilhoso que eu espero que você já tenha curtido e que você tenha comentado muito e que você esteja mandando pra galera, Isso grupo aí. da família, pros Fazendo Lovers, enfim, faz pra gente esse Vive favor. Lovers. Vive Lovers. Não é só de hater que ela vive. Não, não, tem uns fãs. Também Vive tem náticos. fãs. E a gente volta na sexta que vem. 8 da noite. Um beijo. Beijo.